Bem-vindos à Sexta Filosofal de novo. Valeu! Uhul! Estamos novamente aqui depois do quê? De quase 2 anos, mais de 2 anos, não lembro. Abril, Faz um abril de tempinho. 2019. Acho que foi, não lembro direito. Mas como a gente tá sempre falando, né, nem parece tanto tempo. Muito bom estar aqui com você, irmãozinho querido. Gratidão. Tamo junto. Bom, meus queridos, pra quem não conhece vocês, né, a primeira pergunta da Sexta Filosofal continua sendo a mesma. Né? Se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse, como é que vocês se apresentariam? Quem é o Bruno? Quem é a Vanessa? Como é que vocês falariam quem são vocês? Quem é o Bruno? Bom, acho que essa pergunta, claro, está sempre em mudança constante, né? Cada dia que passa a gente está sempre evoluindo, sempre sendo essa pessoa diferente, mas eu acho que nesse momento eu responderia: o Bruno é um buscador por conhecimento para compartilhar com as pessoas, né? Uma pessoa que busca conhecimento, claro, para integrar na minha vida, mas para compartilhar com as outras pessoas, né? O que eu venho descobrindo aí desde 2011, quando eu comecei nessa jornada, assim, digamos, bem mais focada de evolução, é que não adianta só ficar com esse conhecimento para mim, sabe? Eu comecei a ver transformações bem grandes na minha vida, na saúde e tudo, e em todas as áreas da vida, mas eu percebi que o legal é compartilhar, sabe? O momento de mais gratidão, de tesão, assim, da vida, do momento diário, é o momento de partilha, quando a gente vê que você consegue ajudar alguém com aquele conhecimento que você tem e que às vezes a pessoa, por razões da vida, nunca teve acesso, né? E às vezes algo tão simples como estar exposto ao sol, quando ela pensava que o sol iria causar câncer para ela. Então, quando ela consegue entender isso e ver a diferença que isso pode fazer na vida dela, eu acho que é a parte mais legal. Então, eu me apresentaria isso como, né, um buscador por conhecimento para compartilhar, para passar adiante esse conhecimento que já está aqui, né? Que já está aqui no nosso mundo. Basta a gente, né, ter acesso e passar adiante. Bom, eu sou a Vanessa. Vanessa Moraes Egídio da Silva. Esse é meu nome. Meu nome completo de batismo. Meu avô inventou o Egídio da Silva da parte do meu pai. Era Isídio de Oliveira e assim por diante. Né? Essa é a minha parte do papel. E a outra parte, eu sou também uma buscadora de me conhecer, eu diria. Estou nesse processo já faz um tempo e eu percebi que me conhecendo eu ia conhecendo todo o resto, né? Então, esse tem sido o meu aprendizado, essa tem sido a minha jornada de autoconhecimento e principalmente, né, a minha missão, acho que é criar o hábito de estar presente para experienciar o máximo que eu puder, né, dessa minha existência aqui. É um exercício, é um hábito, a gente estar presente para estar aberto e aceitar essa experiência maravilhosa que a gente já aceitou antes de estar aqui. Então, é isso, é um processo de gratidão, de aceitação. Então, estou nessa busca dessa presença, né? E aí, lógico, né? Eu acho que esse é o caminho para encontrar a minha função no todo, né? Eu venho nessa busca de aperfeiçoamento para poder servir melhor, né? E aí vem uma frase que eu fiz com um mentor meu, com o Wayne Dyer, foi em inglês. Eu vou falar em inglês e depois vou tentar traduzir, mas é uma meditação que ele faz, e aí você tinha que escolher 10, como se fossem mandamentos, 10 coisas que você veio atingir aqui. E meu primeiro é I'm here to serve with all my heart and fulfill my mission in this lifetime. Né? Então, essa é a primeira, né? Eu sou alguém que está aqui buscando evoluir para poder servir com todo o meu coração é, e, e, e contribuir, atingir meu propósito, né, aqui nessa vida, junto com todo. Então, essa eterna busca, e vamos que vamos, evoluindo, aprendendo, vivendo. Moninha, já vou aí. Bem sincrônico, né? Um casal que
É muito gostoso acompanhar vocês já há alguns anos. O Brunão eu conheço já desde 2015, acho, 2016, que a gente se conheceu nos Estados Unidos. E, e é muito legal ver que vocês, enquanto casal, nos touch points que a gente vai tendo durante a vida, de conversar, de ligar, de saber como é que tá um outro, é muito bom saber que, e ver, né, que vocês têm essa sincronia e ver que vai criando cada vez mais abundância, ver que o 1 mais 1 soma mais do que 2, né, vira 3, vira 4, vira o que for. Então é muito bonito estar aqui com vocês nesse checkpoint de novo e ver que vocês estão bem sincrônicos também nessa, de como se... Oi, voltou. Oi? Onde Voltou. vocês pararam de me ouvir? Onde vocês pararam de me ouvir? Sincrônicos de como se. De um Ah, mais tá. um dá mais do que dois. Isso, mas ouviu, deu pra ouvir. Deu, deu. Ah, perfeito. Então é isso. Eu gosto muito do projeto de vocês, né? Vocês têm um projeto muito interessante que é o Projeto Energia Crônica, que é onde vocês estão construindo uma tribo, é onde vocês encontraram um jeito de mostrar essa missão, né? Que a Van falou, missão de se autoconhecer, de observar, de ensinar ao mesmo tempo que está aprendendo. E eu gosto muito dessa palavra que vocês adotaram, né? É a energia crônica. Para quem nunca ouviu falar disso, energia crônica, o que é um estado de energia crônica que vocês podem me descrever? Certo. Cara, antes de falar sobre isso, né, eu nunca mencionei isso pra você, Rei, mas eu queria te agradecer, talvez já mencionei, mas queria te agradecer mais uma vez, porque em 2019, eu tô lembrando agora exatamente, né, a gente começou o projeto, eu e a Vá, juntos, em fevereiro de 2019. E a gente ia voltar para os Estados Unidos, eu acho que por volta de maio, abril de 2019. E uma semana antes, uma semaninha antes, a gente foi para São Paulo, a gente estava em Floripa, a gente voou para São Paulo, ficou uma semana em São Paulo, na casa dos pais da Vá. E aí a gente foi na tua casa, né, fazer essa primeira entrevista que tu Sim, publicou foi uma aqui. delícia. E foi dali, cara, foi uma coisa muito louca que aconteceu, né? A gente tinha acabado de começar absolutamente do zero. E a gente decidiu, junto com a Vá, vamos fazer a primeira turma da nossa mentoria para tirar isso do papel, tirar o sistema do papel, gravar tudo e dar início nesse projeto, né? A gente já tinha um podcast acontecendo, mas não tinha nada assim que a gente estava vendendo, não tinha absolutamente nenhum serviço dentro do projeto até maio de 2019, quando a gente decidiu, não, vamos começar essa mentoria em maio. E aí a gente já tinha algumas pessoas, poucas pessoas, umas 5 pessoas que estavam interessadas, amigos, né, simplesmente amigos da família da Vai e tudo mais, e a gente ia começar daquele mesmo jeito, mas foi muito, muito engraçado, muito a sincronia, né, como eu estava falando, que naquela semana, uma semana ou 2 semanas antes de a gente dar o pontapé inicial, tu lançou o nosso episódio para tua tribo, né, pro teu podcast, pro Hack Life na época, e, cara, veio muita gente do teu podcast falar com a gente, falar, né, eu quero saber mais sobre o trabalho. E foi bem naquela semana que a gente estava lançando a mentoria. A gente falou, a gente está lançando uma mentoria, vai ser desse formato e tudo mais. E, se eu não me engano, veio, sei lá, umas 20 pessoas que participaram dessa primeira mentoria, inclusive o teu pai, né, o Roberto, que participou da mentoria, e várias outras pessoas que vieram do podcast, e ali a gente teve muitos resultados legais, vários testimoniais, e começou, né, foi naquele ponto que a gente começou a mentoria, e depois veio a segunda turma, e assim foi indo, foi crescendo depois disso, mas aquele momento onde tu lançou a tua entrevista, e o momento que a gente já tinha decidido começar, os dois se uniram e ajudou demais a nossa, né, o projeto. Hoje em dia o projeto a gente já teve mais, sei lá, de 200 clientes dentro da mentoria. Então eu só queria te agradecer isso né, publicamente aqui, porque com certeza tu tá dentro aqui do projeto, né, como uma peça fundamental desde o começo. Então a pergunta inicial foi sobre energia crônica, né? Então voltando para isso, cara, eu vejo isso como um estado, né, um estado que vai além da parte física, né? Um estado mental, espiritual, é um estado físico também, obviamente, aonde tu acorda de manhã bem, tu acorda de manhã querendo viver, tu tem energia do momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir.
E quando tu vai dormir, necessariamente é o momento quando essa energia deve estar lá embaixo para você conseguir dormir. Então, energia crônica é isso. Ao invés de você desenvolver doenças crônicas que atingem mais de 80% da população hoje em dia, vão desenvolver algum tipo de problema crônico, seja lá uma diabetes, uma doença do coração, um câncer ou uma enxaqueca crônica, né? Qualquer coisa crônica, as pessoas estão desenvolvendo isso hoje em dia. Então é totalmente o oposto, é onde você não tem doença crônica, mas você tem sim energia crônica, energia para aproveitar a vida, para fazer alguma coisa que você goste, seja lá aproveitar a sua filha, seja lá praticar um esporte, ler um livro, curtir a sua vida. Então você tem essa vitalidade, essa clareza mental e essa energia para simplesmente aproveitar o que tem de bom, né, nessa vida. Então, sem energia, a gente está morto, né? A definição de um cadáver é justamente isso, né? É um corpo sem energia. Então, energia é a essência da vida. Então, para mim, isso é viver nesse estado de energia crônica. Eu acho que é tudo isso e também eu acho que é o estado natural da gente como ser. O nosso estado como ser bioenergético, que é essa nossa realidade, né? Gente, não adianta mais a gente permanecer analisando essa realidade energética que a gente tem hoje de uma maneira separada, em pedacinhos, como a gente já teve atrás, né? Então, isso muda tudo. Então, ser energia crônica é o nosso estado natural. Essa é a realidade. Então, a gente simplesmente tem leis que fazem parte da nossa natureza, né? E essas leis são mentais, são emocionais, são ambientais, são espirituais, é tudo junto e misturado, porque essa é a nossa natureza é integrada. Essa é a realidade quântica, essa é a realidade energética. Não tem como dividir uma onda. Não tem como você dividir a energia, está tudo junto, né? Faz parte. Então, a gente tem consciência disso, todo mundo sabe disso, mas eu vejo poucas pessoas usando esse conhecimento na prática do dia a dia. A gente já vive essa realidade, a gente já vive sistemas energéticos. O que é a internet? Se não fosse a internet, a gente não estava aqui fazendo esse encontro nesse momento. É um sistema energético. Sistemas de combustíveis não são mais fósseis materiais, estão vindo combustíveis energéticos. Então, é uma realidade que já está acontecendo, já é. Né? O mundo era plano, descobriram que o mundo era redondo, o mundo era um monte de pedacinho. Opa, não existe isso, gente. É tudo junto, é tudo energia. Então, e dentro dessa realidade, né, o nosso estado, as possibilidades que a gente tem hoje é de viver essa abundância, essa energia crônica, esse estado de propagação, de gerenciamento do nosso sistema, do que a gente é. Então, eu acho que é meio por aí, né? O nosso estado natural de ser. E quando você é quem você é, quando você vive o seu ser, né, você está nesse estado de energia crônica. E aí você vai conseguir criar o que você veio criar, vai conseguir contribuir da melhor maneira possível, enfim, por aí. Adorei, meus queridos. Que delícia ouvir isso também dos dois e especialmente de você, Brunão, que eu lembro dessa entrevista como foi muito bom, né? A gente entrou em ressonância, foi muito gostoso. Foi o primeiro dia que eu conheci a Vá, né? Foi mágico aquele dia. E claro que a entrevista não poderia deixar de repercutir essa energia daquele estado que a gente experienciou aquele dia, né? E eu fiquei muito feliz, de verdade, de ter percebido que muitas pessoas que assistiram, né, foram depois, vários clientes que faziam massagem ayurvédica comigo, clientes de mentoria, clientes do curso online, falaram, eu tô fazendo o curso da Vai do Brunão, pô, me ajudou muito, obrigado, é totalmente complementar ao seu trabalho, Renato, então foi muito gostoso sentir isso. E vice-versa depois, né? A Dani, inclusive, que vocês conheceram na prática de yoga que a gente fez um mês atrás, ela veio até os meus cursos, treinamentos por conta de vocês, então é gostoso ver como essa troca sempre rola. Esse estado de energia crônica que vocês falaram, eu gostei muito do que você falou, né, Brunão? De você sentir que tem energia e, claro, depois, no final do dia, você sentir que está na hora de dormir, né? Você observar o estado saudável do que é ter energia.
E o que seriam indicadores desse estado de energia crônica? Dá pra gente observar, tipo, na nossa vida, dá pra gente observar na nossa pele? Quais seriam indicadores que a pessoa deveria observar dentro de si para saber, poxa, eu estou nesse estado de energia, de bem-estar, de plenitude? Sim. Sim, cara, tem várias maneiras, claro, existem exames laboratoriais, mas a gente nem precisa entrar nessa questão de exames laboratoriais para falar a É, verdade. basicão. É, a gente pode simplesmente você se observar como é que você acorda, né? Você acorda já querendo voltar para a cama, você tem dificuldade em levantar da cama, você precisa de uma xícara de café para acordar, ou você simplesmente acorda e está pronto. Ali você saiu daquele estado onde você, né, claro, estava dormindo, e então leva alguns minutinhos para você estar em estado de alerta, digamos assim, onde o nosso cortisol, né, que é um hormônio que faz a gente se acordar, está elevando, e aí você já está pronto para começar. Então eu acho que as pessoas podem começar por aí, analisar como é que você está acordando. E falar em acordar, um outro sinal é o seu sono. Se você não estiver com qualidade de sono, onde você está dormindo bem, onde você está sentindo que você está tendo a qualidade junto com a quantidade suficiente para o seu organismo, cada pessoa vai ter um pouquinho uma variação aí nessa quantidade, mas se você não estiver dormindo bem, isso é um sinal clássico aqui de falta de energia. Né? O seu sistema não está funcionando da maneira correta, porque eu sei que isso aqui não soa, né, não é algo sexy de falar, Renato, mas as pessoas não querem escutar muito essa coisa do sono. Mas a realidade é essa. Infelizmente, como eu estava falando, existem leis da natureza que a gente precisa honrar, que a gente precisa respeitar, e o sono é uma delas. Se a gente não honra esse fato, a gente paga o preço. Né? A gente paga o preço. Então a gente tem que ver como é que está a nossa qualidade de sono. Claro, o peso, né? A pessoa hoje em dia, a gente sabe que mais de 70% da população estão ou acima do peso ou num estado de obesidade, né? Caracterizado já aí por questões do excesso de peso, né, da quantidade na balança, digamos assim, mas nem só o peso, tem gente que está magro e tem diabetes, tem outros problemas crônicos, né? Então, eu acho que esses são sinais, a pele, dá para a gente observar, né? Seus olhos, dá para a gente observar se você tá com energia ou não. Então, a gente pode começar esses sinais de energia por aí, bem simples de todo mundo se observar. Comportamental. E disso vai, Renato, vai para a parte comportamental. Né? Como que essa pessoa, como que tá a coerência entre a intenção e a ação da pessoa? Esse é um medidor assim fatal, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem uma intenção linda, maravilhosa. Mas e aí, o quanto da tua ação tá na mesma direção dessa intenção? Eis a questão, né? Então, esse também é um medidor. Se você tá, porque esse estado de energia crônica não é uma coisa só física. Ele é também energético, né? Nesse nível energético de água, luz, magnetismo, de prótons e elétrons, e num nível energético de espiritualidade, de alma, né? Dessa energia divina da vida. Então, mas é tudo isso junto e misturado. Então, a gente consegue sim ver características no comportamento da pessoa, no equilíbrio das emoções dela, porque emoções, pessoal, é impossível você escolher só ter emoções positivas e escolher só ter pensamentos positivos. Isso é uma ilusão, digamos assim. Isso simplesmente não é possível. O que a gente pode sim escolher aceitar, gerenciar a realidade como ela, né, como ela aparecer na nossa realidade, como surgir, aceitar isso e ir gerenciando e voltando para o centro, sai um pouquinho, volta. Então, é esse gerenciamento. A energia crônica é resultante desse gerenciamento energético vindo da energia com várias fontes, sabe? A energia física, a energia mental, a energia emocional, todas essas energias contribuem para o nosso sistema energético e o nosso saldo, né? A nossa energia crônica, a nossa energia sobrando, vai ser o resultado de todas essas interações, digamos assim. Isso vai além do físico, vai para o comportamental, para o mental e para todo o resto. Faz sentido o que eu estou falando ou estou falando difícil?
Não, faz totalmente sentido, é super simples, não é difícil não. É que é uma linguagem que é tão simples que assusta, né, Brunão, né, Van? Porque o que é mais fácil hoje? É você acreditar no milagre de um remedinho branco, né? Do tipo, você vai no médico, você se queixa de alguma coisa e fala, Tó, esse remedinho vai te salvar. É mais fácil acreditar nisso do que realmente voltar ao simples do que a nossa própria biologia nos apresenta. Então eu tava pensando até hoje, na verdade, né? Que durante o dia eu pego vários breaks, quando eu sinto que a minha energia começa a baixar, eu vou no meu quintal, ponho o pé na grama e fico mentalizando a luz do sol entrando por mim, né, revitalizando meus órgãos, faço mentalizações e sinto de fato essa energia nutrindo o meu ser. Coisa que o Renato de, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando estava na faculdade, sentia que a energia ia baixar, o que ia fazer? Ia na cantina da faculdade tomar um café. Porque é aquilo que resolvia. Daí tomava café 3, 4, chegava no final do dia fritando os dentes, né? Criando bruxismo de tanta tensão que não estava soltando do sistema. Para quê? Pelo não conhecimento dessa simplicidade da nossa biologia, dessa simplicidade de quem simplesmente somos e de honrar que somos macaquinhos, né? Macaquinhos mais inteligentes, mas somos macaquinhos no final das contas. Sim. Cara, o que tu falou, eu acho que é um dos pontos mais importantes aqui pra gente falar, pra gente discutir aqui. Eu acho que essa frase que tu falou é tão simples que as pessoas não acreditam. Cara, é tão. Isso aí eu me pego pensando nisso muitas vezes quando eu vou caminhar, tô, né, comigo mesmo, digamos assim. E eu tava caminhando outra vez, antes de estar no trailer aqui, a gente pode falar depois sobre o trailer, que a gente tava batendo um papo offline aqui, mas a gente tava em outra casa e eu tava caminhando um dia e eu me peguei pensando, cara, em relação à minha missão, quem é o Bruno que você estava perguntando anteriormente, eu assim, cara, eu não acredito que eu tenho, né, o que a gente está fazendo hoje em dia, a gente tem esse privilégio de conseguir passar essa mensagem para as pessoas e viver disso, né? A gente vive exclusivamente do que a gente está fazendo aqui e assim, é tão simples que eu não acredito, cara, eu não acredito que eu estou ensinando isso, assim, sabe? Eu não acredito que eu estou ensinando sobre luz para as pessoas, sobre a importância do sol, sobre a importância de botar o pé no chão, sobre várias ferramentas que são absolutamente gratuitas para todo ser humano. Absolutamente gratuita. E tem gente que fala, ser saudável é caro. É caro porque, sabe por que na visão da pessoa, ela acha que é caro? Porque ela tem que comprar vários suplementos, ela tem que comprar todos os alimentos orgânicos, ela está relacionando saúde a suplemento e alimentação. E a ir para uma academia e tudo mais. Então, 90% das ferramentas que a gente ensina aqui dentro do projeto são gratuitas, são simples. Só que é como tu falou, é tão ridiculamente simples que as pessoas não acreditam. Não, não pode ser isso. Não, cara, não pode ser isso o segredo para eu ter saúde hoje em dia. Não pode, não tem como ser isso. Eu tenho que tem alguma receita mágica, tem algum suplemento que vocês não estão falando, tem alguma coisa escondido que eu não sei o que é, mas não pode ser isso. Não pode ser sobre água, não pode ser sobre luz, não pode ser sobre magnetismo, não tem a ver com isso, não tem como. Sabe? Então, eu acho que é muito louco isso, mas até a gente estava falando offline, né? Sobre essa questão de como o ser humano passou por um processo onde a gente vivia mais no campo e depois a gente fez uma transição depois da Revolução Industrial em direção às cidades e hoje em dia a gente está passando por um processo oposto novamente, onde muitas pessoas estão percebendo isso. Opa, quer saber o quê? Essa vida da cidade, na verdade, não é o que eu quero para mim, e estão voltando para a natureza, para o campo, e com essa conexão. Então, né, muitas pessoas estão percebendo isso. Enfim, cara, eu posso ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que existem princípios da natureza que precisam ser respeitados e estão disponíveis para todo mundo, né? Basta a pessoa entender e praticar, né? Ter esse conhecimento que é relativamente simples de ser adquirido e botar na prática. O mais desafiador, Renato, é a implementação desses princípios por questões da sociedade, né? A gente tem uma cliente nesse exato momento que ela trabalha num hospital em Portugal, né, um hospital, e ela trabalha muitas horas lá, num hospital fechado, cheio de campo eletromagnético artificial, cheio de luz artificial, então, eu falei, mas não tem como você fazer
alguns breaks, né, algumas pausas durante o seu trabalho e sair daquele ambiente e pegar a luz do sol? E ela falou que não. Então, muitas vezes é questão da sociedade, do trabalho, da família, de vários padrões que estão impregnados hoje em dia no nosso subconsciente, que a gente acha que tem que ser daquela maneira. Mas o Renato, é a prova disso, que não precisa ser assim. Ele teve a coragem, a integridade e a atitude de sair de São Paulo para uma cidadezinha pequenininha no sul do Brasil, mas ele fez. Ele agiu. Ele não ficou só no, que bonito que seria fazer isso. Né? Como muitas pessoas ficam só nessa vontade, só nesse desejo, só nessa ilusão, só no sonho de fazer alguma coisa, mas nunca botam em prática. Então, eu acho que os princípios são simples, mas a pessoa precisa agir, ela precisa ter a coragem que o Renato teve de fazer uma atitude. Eu tenho certeza que não foi fácil, né, para ele. Talvez tenha sido, talvez não, mas é de sair de São Paulo, de uma cidade, né, perto da família dos pais deles, que a gente sabe que estão em São Paulo e tudo mais, amigos, e ir para uma cidadezinha no Rio Grande do Sul pequenininha. Então, cara, é mais ou menos por aí. É um salto, realmente. E achei muito interessante você compartilhar essa história da cliente de vocês. Depois vocês podem até passar essa entrevista para ela, porque a Nádia, minha esposa, ela trabalhava no pronto-socorro, no hospital, e também trabalhava em clínica médica. Cara, ela ficou vários anos trabalhando numa sala por 12 horas, né, das 7 da manhã às 7 da noite, que é bem o período que tem sol, uma sala sem janela e sem janela, fechada, 4 paredes, com ar-condicionado o dia inteiro. Sem falar que ela pegava uma hora e meia de trânsito para ir, 1 hora e meia de trânsito para voltar. Brunão, a Nádia, quando ela se libertou disso, ela falou, chega, eu falei, meu amor, vamos lá, eu vou fazer um esforço, eu consigo bancar a família por esse tempo, se permita isso, né? Ela pode até depois falar com as próprias palavras dela, mas ela ficou cerca de 2 a 3 meses só reclusa, né? Tentando reconstituir o sistema, ficava o dia inteiro assim, no sofá, porque o sistema psicológico dela, emocional, estava precisando de reconstituição. Então, o preço isso depois podia ter dado num burnout, né? Ela estava começando uma síndrome de burnout, ela conseguiu perceber isso a tempo, saiu desse ambiente, saiu dessa realidade que ela mesma havia criado para ela e se permitiu depois passar por esse período que eu considero que foi o reset, que eu vi a Nádia renascendo. O que ela é hoje é uma mulher completamente diferente, muito mais autêntica, muito mais cheia de energia, muito mais cheia de vida, né? Que consegue fazer muitas coisas das quais eu admiro e foi muito interessante esse processo, inclusive enquanto relacionamento, enquanto casal. Foi bem desafiador para todo mundo, mas foi fantástico. Mas é o que você falou, né, Brunão? O simples virou caro, porque a gente acha que é caro. A gente acha que é difícil, a gente acha que não pode ser isso, né? Como é que pode isso? Sim, é preciso ter coragem para viver a vida, né? A gente, infelizmente, muitos fatores que a gente está vivenciando agora têm contribuído para esse medo, né? Para a criação, para esse medo, para esse controle, para tudo isso que a gente tem vivenciado em vários aspectos, né? Inclusive esse medo de simplesmente viver o momento presente. Eu vejo que, meu Deus do céu, a gente teve outra experiência agora, já que o Bruno citou, uma experiência também, a pessoa que veio ajudar para cuidar da Moana, né? A gente está num projeto agora de fazer uma viagem e veio a filha de uma cliente nossa ajudar a gente, veio da Suíça. E a menina chegou aqui, só que ela não chegou aqui, pessoal. Ela chegou aqui, ela estava conectada no celular dela, ela não conseguia falar oi para Moana. Sabe, a Moana é uma criança super, a Moana começou a achar que ela estava brava com ela, alguma coisa assim, porque ela não se comunicava, ficou 24 horas por dia fora, fugindo do momento presente, né? Essa fuga, essa distração. Então, a pessoa fugindo do momento presente dela, deixa de criar, de aproveitar aquilo, né? E começa a criar essa visão de conflito, de separação. Então, essa é a origem de tudo, se a gente for ver, né, que a gente está passando nesse momento. E isso acaba atingindo, né, vários setores da nossa vida psicológica, da nossa vida
com a gente mesmo, né? Os conflitos são internos que esse ambiente está causando. Esse ambiente coletivo que a gente está vivendo, estritamente restrito, acaba causando conflitos nossos com a gente mesmo, e precisa ter coragem para quê? Para enfrentar esses nossos conflitos. Não é tanto enfrentar a sociedade, mas enfrentar você mesmo. É enfrentar o risco de estar fazendo diferente e dar tudo errado. E aí, o que você vai fazer? Vai se sentir mais culpado ainda? Vai, né, onde você vai estar? Então, você, a Nádia, as pessoas que a gente vê que estão tão bem com elas mesmas, uma característica que tem que ter é de ter coragem de iniciar essa jornada, de ter coragem de parar de prestar atenção no ambiente externo para prestar atenção no que você está percebendo, o que está acontecendo aqui, né? Esse caminho da percepção tem uma coisa que as pessoas é sutil, mas é impossível qualquer coisa, né? Buscar sentido com a lógica. E eu acho que é isso que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Você está aí, você buscou sentido experienciando, se jogou. Eu e o Bruno estamos aqui se jogando. Então, aí acaba rolando porque você se permite experienciar. Só que, por que eu vejo a maioria das pessoas paradas nessa jornada? Né? Isso que eu vejo muito acontecendo. É a tentativa de buscar. Você tem uma crise, você tem uma doença, você tem uma dificuldade. Aquilo surge na sua vida. Para quê? Para você, dentro de você mesmo, mostrar que você é maior que aquilo, você usar todo o poder que você já é, superar, seja qual for a situação, e crescer e evoluir. Então, tudo tem o seu propósito, mas o que acaba acontecendo? Diante de uma crise, diante de um conflito, as pessoas tentam achar justificativa lógica para aquilo. Por que aquilo aconteceu? Quem foi o culpado? E a gente vai nessa missão de buscar um culpado para uma situação que aconteceu que a gente não gostou. Então, você fica nessa missão de repetir um filme que já não existe mais, sobre uma situação que você se prendeu, que também não existe mais. Então, volta lá, né? Essa dificuldade de estar no momento presente e a dificuldade de ter coragem de assumir o que quer que o presente traga. Então, a gente fica preso nessa tentativa lógica de classificar uma coisa que não tem como ter lógica, né? Você tem que experienciar, você tem que te fazer sentido, você tem que sentir. Putz, senti aqui errado, vou para o outro lado, senti aqui certo, vou continuar. Então, não tem como pôr lógica nisso, Rê. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, volta na coragem, né? nessa coragem de sair do sistema. Tem que ser disruptivo. Esse caminho não tem. Pessoal, quem está aqui esperando a oportunidade perfeita para assumir a sua missão, sabe? Outro dia uma menina falou para mim, Ivan, tô tendo dificuldade de ter coragem para assumir minha missão. Eu falei, amiga, para de pensar em missão. Calma, está muito longe disso. Primeiro você precisa amar você mesma, começar a cuidar de você, começar a prestar atenção em tudo que você está vivendo. Depois você pensa em missão, ainda está longe de chegar lá, né? Então, é isso, essa coragem de parar, de quebrar esse sistema que a gente foi criado para experienciar algo diferente, algo novo, algo que faça sentido para você. Perfeito, Van. Eu tenho feito um programa de mentoria há uns 2, 3 anos, quando eu comecei a perceber que eu tinha muito mais eficácia atendendo uma pessoa por vez, né? O programa individual, que é o Supernova, inclusive o Brunão fez, né? Foi muito massa ter o Brunão nesse programa. E uma das coisas que eu percebi, né, na experiência, empiricamente, na metodologia que foi se apresentando a mim, é que a gente é viciado na dor. De alguma forma, quando a gente come, por exemplo, uma bisnaguinha com Nutella, que aquilo é uma explosão de sabor, aquilo traz um monte de experiências sensoriais que são agradáveis pra gente, da mesma forma que a gente fica viciado nisso, a gente fica viciado na dor, nos padrões de contração, nos padrões do que eu chamo do que a gente cria pequenos buracos negros que sugam a nossa energia dentro da gente. E na medida em que a gente vai se libertando, observando outras formas de conseguir energia, isso fica mais evidente. Mas isso é muito evidente. E eu queria perguntar para vocês, né, que vocês já falaram, por exemplo, os indicadores da energia crônica.
Quais são os indicadores da falta de energia, do que perde energia, do que faz a gente perder energia, né? Por exemplo, todo esse processo que o Bruno falou, que eu acho muito interessante, que a gente pode até aprofundar mais sobre isso depois, é que eu também sou 100% adepto dessa teoria de que a humanidade daqui pra frente, pra gente poder salvar o planeta, pra gente poder regenerar, pra gente poder transformar isso aqui realmente no paraíso na Terra, precisa haver uma grande massa de mudança, de volta pro campo, da cidade pro campo. A vida na cidade é utilitarista, você tem tudo na ponta do seu cartão de crédito. Você não entende de onde vêm as coisas, para onde elas vão, você não entende o seu impacto em lixo, em meio ambiente, tudo isso. Então, nesses últimos tempos que a gente estava em São Paulo, eu e a Nádia, né, a gente percebeu que tudo que dava energia pra gente, tudo que fazia a gente entrar nesse estado de plenitude, estava muito longe de onde a gente morava. Então, por exemplo, na cidade que a gente mora hoje, que tem 20 mil habitantes versus os 20 milhões que tinham em São Paulo, eu pego o carro todo dia 4h30 quando a gente termina de trabalhar, a gente tá 10 minutos em uma cachoeira. Esses 3, 4 dias atrás, todos os dias a gente tá indo numa cachoeira diferente. E cara, quanto que custa isso? Né? E é engraçado porque a gente sente a baixa na vibração depois de um dia de trabalho, isso é normal, e daí a gente fala, tá, onde eu vou me nutrir agora? A gente pega o carro e vai numa cachoeira. Como que seria em São Paulo? Ah, será que eu teria que ir numa doceteria comprar um doce? Será que eu teria que me forçar a ir numa academia, ficar andando numa esteira de rato e continuar com a... Eu acho bem emblemático, né? A pessoa correr na esteira. Ela não sai do lugar, é bem emblemático da corrida de rato, do ratinho que também corre na própria rodinha, né? Ou então, sei lá, eu vou assistir um filme no Netflix, vou fazer isso e buscar refúgio de outras formas que não vão dar energia, mas que vai continuar a pessoa naquele ciclo de perder energia. Me contem na experiência de vocês, quais são esses indicadores que a gente pode ter de que a pessoa está fazendo coisas que ela tá perdendo energia e nem sabe. Às vezes ela nem sabe, ela tá em ignorância, porque ela tá viciada naquela dor e ela não sabe sair desse encanto que foi colocado a ela. Sim, cara, eu lembrei agora, porque eu já tive lá nessa questão da academia, de fazer esteira. Eu lembro quando eu estava morando em Nova York, eu ia, quase que tinha uma academia, eu morava num prédio de 40 e poucos andares. E eu morava no 16º e a academia era no 5º andar. E eu descia para lá umas 4, 5 vezes na semana para fazer 20 minutinhos na esteira, depois levantar peso. E então eu já tive lá, eu sei como é que é exatamente o que você falou, essa questão de morar na cidade, ir para a academia para gerar energia e comer um docinho e tudo mais. E então quando eu tô tentando me teletransportar para aquele momento, em 2011, 12, 13, quando eu estava morando lá. E como que eu estava pensando naquele momento? Porque é como você falou, simplesmente eu não tinha a mínima ideia. Eu estava simplesmente vivendo a vida do Bruno naquele momento. E então eu não tinha essa consciência desses ladrões da energia que hoje eu tenho. E esses ladrões da energia, Renato, existem vários, tá? Existem vários, mas a gente sempre gosta de focar na base, digamos assim, nos ladrões masters, nos grandes ladrões, que você focando na 80-20, né? A regra do 80-20. 80% do resultado vai vir de 20% das suas ações. Então, você focando no que a gente chama aqui de água, luz e magnetismo, cara, e olha que eu não falei nada sobre alimentação, tá? E isso a gente frisa dentro do projeto todo santo dia. Pessoal, saúde não é sinônimo de dieta e exercício. Essa é a primeira lição. E 99% das pessoas chegam até a gente querendo saber o que elas precisam comer, qual o tipo de exercício que é melhor para elas. Isso aí é muito da sociedade hoje em dia. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente para voltar para essas origens, para as pessoas entenderem que água, luz e magnetismo é a base da vida no planeta Terra, que vem antes dos alimentos. A luz estava aqui nesse planeta Terra antes de existir alimento. Então, a gente precisa focar nisso antes. É o que eu falo dentro do projeto, mesma coisa. A gente fala sobre isso, né, Vá? As pessoas focam no quadro do Picasso na parede, antes de construir uma casa. Elas querem ter lá o melhor quadro, o quadro mais bonito para pendurar na parede, sendo que elas não têm ainda a base, a estrutura. E essa estrutura justamente vai vir de água, luz e magnetismo. Então, mas Bruno, o que significa isso? O que é água, luz e magnetismo? Bom, existem 2 pontos dentro de água, luz e magnetismo. Existem geradores de energia e existem ladrões energéticos.
tá? Do ponto de vista, vamos falar aqui dos ladrões energéticos de água, luz e magnetismo. Água, o que que tem nessa água? Tá? Mas água? Como assim água? É só pegar na torneira. A água, pessoal, não é simplesmente água. Existem várias diferenças de qualidade, da onde que está vindo a água, se tem agentes poluentes, se tem metal pesado, se tem pesticida, se tem um monte de coisa. Então a gente precisa ver a qualidade da água, porque se você está tomando uma água que não tem qualidade, cheia de flúor, com produtos tóxicos nessa água, você vai sofrer a longo prazo. Talvez você não sofra a curto prazo, mas mais cedo ou mais tarde o seu organismo ele vai estar sendo afetado por isso. Por quê? Porque água é a base da vida. Então, primeiro ponto, água. Segundo ponto, a luz, do ponto de vista de roubar energia. Posso abrir um parênteses na água só? Lá em São Paulo a gente era muito abençoado de estar do lado de uma das melhores fontes que tinha o pH alcalino por natureza, né? A fonte Petrópolis lá no bairro de São Paulo. Inclusive qualquer pessoa que mora em São Paulo que está ouvindo aqui pode ir lá na fonte Petrópolis pegar uma das melhores águas que tem na cidade. E desde que a gente mudou para cá, uma das primeiras coisas que eu estou fazendo agora é já pegar o galão e abastecer na fonte de um amigo meu que tem uma nascente aqui no terreno dele. É uma água que nutre, você sente que realmente você bebe a água e ela te nutre, não aquela água da torneira que você bebe e nunca sacia a sua sede. É muito interessante isso. Só queria adicionar isso, Brunão. Desculpa te interromper o flow. Não, com certeza. Essa questão da água, a gente poderia fazer vários podcasts só sobre água, mas principalmente no Brasil, para quem mora no Brasil, as pessoas estão, infelizmente, por questões governamentais que obrigam, mesmo uma água mineral, para quem não sabe, no Brasil, ela vai ser fluoretada. O que isso quer dizer? Mesmo que você compre uma água mineral que veio lá da fonte, seja lá de onde for, mas se ela for vendida comercialmente, eles vão adicionar flúor. 99,9% das águas no supermercado contém flúor. Existe uma marca que não contém, porém é R$10 o litro da água. Tá? Então, fazer o que você está fazendo se torna quase que uma necessidade, ou então comprar um filtro de osmose reversa. Tá? O filtro de osmose reversa vai eliminar o flúor que é adicionado na água municipal do Brasil. Para quem quer saber mais sobre isso, a gente tem uma entrevista no nosso podcast com o Bruno Esposito. Ele tem um sistema de filtragem fantástico. É um valor elevado? Porém, é um investimento muito sábio para a vida toda. Por quê? Porque água é a base da sua vida, da sua saúde. Se você não está prestando atenção na água que você está consumindo, você vai estar perdendo energia. Tá? Então, água. Segundo ponto que eu estava falando, luz. Então, luz, temos dois aspectos da luz. Temos a luz natural, que vem do sol, que é como a gente gera energia, e temos a luz artificial, que é como a gente perde energia. O que é essa luz artificial? Simplesmente a luz que é emitida pelos nossos celulares. A gente chama isso da luz azul, blue light, né? A luz azul do celular. E existem vários truques para você se proteger. Tá? A gente ensina tudo isso aqui no projeto, né? O que fazer, a gente tem aqui vários episódios falando sobre isso, mas você precisa aprender a evitar a luz azul, principalmente depois do pôr do sol. A luz azul do celular, do computador, da televisão, das lâmpadas fluorescentes, das lâmpadas LEDs, tudo isso é luz artificial. E o seu sistema, as suas mitocôndrias, o seu cérebro vai perceber aquilo ali como meio-dia. Porque meio-dia é quando essa luz azul, que é uma luz mais intensa, estaria presente de uma forma intensa. Então, o seu organismo está lá depois, 8, 9 da noite, pensando, opa, é meio-dia, o que eu vou fazer meio-dia? Eu vou produzir outros hormônios, eu não vou liberar a minha melatonina. E eu vou ter problemas com o meu sono, e melatonina é o maior antioxidante que a gente tem no nosso organismo. Então, a luz azul é um dos maiores venenos hoje em dia no planeta, justamente pelo que a Vá estava falando. Nós, seres humanos, estamos totalmente viciados na tela do celular, do computador, da televisão. Então, a gente está com tela o tempo inteiro. Então, aquilo ali está prejudicando a sua visão e, por consequência, tudo que vem depois disso. Né? Nos nossos olhos aqui, ele é um órgão fantástico que está observando tudo, não só para você enxergar, mas está recebendo informação do ambiente, está recebendo informação do que fazer. E quando ele recebe essa informação errada, no momento errado, ele produz coisas erradas e você vai estar prejudicando o seu sistema bioenergético. Então, esse é o segundo
grande ladrão. E o terceiro são os campos eletromagnéticos. Tá? A gente tem dois tipos, novamente, de campos eletromagnéticos. Basicamente, os campos eletromagnéticos naturais, que é a ressonância do próprio planeta Terra, que a gente tem. Sem isso, não existiria vida no planeta. Tá? Sem água, luz e magnetismo. Quando a NASA está procurando por vida fora do planeta Terra, sabe qual que é a primeira coisa que ela procura, Rê? Água, luz e magnetismo. No planeta Marte, que todo mundo conhece, tem luz do Sol, tem água, já encontraram água, mas o magnetismo lá é muito diferente do planeta Terra. É um magnetismo que não propõe vida ainda. Então é isso, está faltando esse magnetismo lá naquele planeta, por isso que ainda não tem essa, né, vida no planeta Marte fica muito mais desafiador. Então a gente precisa desses campos eletromagnéticos naturais, que se você botar no Google ressonância Schumann, você vai ver que o planeta vibra numa certa frequência, e isso parece ser totalmente misticismo, mas não é. Isso aí a gente apenas não consegue visualizar com os nossos olhos, mas a gente consegue medir, a gente consegue até sentir. Se você fizer um aterramento, você vai conseguir simplesmente sentir melhor. Você se sente, como você estava falando, né? Que você vai lá, bota o seu pé no chão, você sente automaticamente mais centrado, a inflamação começa a diminuir. Nesse exato momento, a gente está fazendo essa entrevista aqui fora do nosso trailer, numa mesinha que a gente comprou no Amazon de $30, onde eu boto aqui o meu computador. A gente está com o pé descalço no chão o tempo todo. Então, esse é o lado positivo dos campos eletromagnéticos, e aí tem o lado negativo dos campos eletromagnéticos, que são justamente os campos eletromagnéticos artificiais. Esse sim a gente precisa evitar e aprender a lidar com eles, porque eles estão por todos os campos, por todos os lados. Temos campos eletricidade, magnetismo, temos o que a gente chama de dirty electricity, que é essa eletricidade suja, e temos as frequências de radiofrequência, que aí inclui a frequência do Wi-Fi. Então, basicamente, temos essas quatro tipos de frequências artificiais, e tem também estresse geológico, acho que se fala isso em português, né? Geopathic stress, que são mais informação do planeta Terra aqui, mas a gente não precisa nem entrar nesses detalhes. Sobre se a gente focar nesses quatro, a gente está bem acima, né? A gente está se protegendo bastante. Então a gente tem que se proteger sobre isso, saber usar o computador, saber usar o nosso celular, o nosso modem, tudo isso, a eletricidade. A gente tem medidores, a gente vê aqui certinho o que está acontecendo, e a gente posiciona a nossa cama de certa maneira, o nosso computador de certa maneira. Nesse momento a gente está no Wi-Fi, coisa que a gente raramente faz. Estava falando com o Rei, a gente está ainda descobrindo como que a gente vai fazer a questão da internet aqui na viagem. Então a gente tem um roteador que fica longe, mas ele estava falhando, então eu achei melhor, por questões da entrevista aqui, durante essa hora a gente está no Wi-Fi aqui, né? Então a gente não é perfeito 100% do tempo, mas a gente entende que é importante a gente começar a trazer essa consciência. Até legal, uma pessoa veio falar com a gente no nosso Instagram algumas semanas atrás, do Brasil, querendo entrevistar a gente para falar sobre essas questões dos campos eletromagnéticos artificiais, e a gente tem, simplesmente no Brasil a gente não conhecia muitas pessoas, né? Então a gente falou, né, eu falei, putz, claro, com certeza absoluta, quero te parabenizar por começar um projeto como esse, falando sobre esses campos eletromagnéticos artificiais. No Brasil a gente precisa muito, ainda a consciência está muito baixa em relação a isso. Nos Estados Unidos, na Europa já está uma consciência maior, então a gente precisa aprender sobre esses campos eletromagnéticos artificiais e se proteger da maneira correta. Então eu falei bastante coisa aqui, mas eu acho que se a gente começar a focar nesses 3 ladrões, 80% do jogo, na questão ambiental, na questão energética, do ponto de vista, né, físico e da física quântica aqui, a gente está bem na frente do que é preciso ser feito. Bom, não tenho muito para falar, mas só voltando, simplificando, vai a pergunta do Renato: quais os sinais de quem não tem energia crônica? É só olhar como que você está vivendo o seu dia a dia. Como que você começa o seu dia? Como que são os pensamentos? Ó, quando você acorda, o que você está pensando? Está agradecendo pelo teu dia? Como que tá? Como são os seus 22 minutos? Né? Então, eu acho que a maneira mais fácil de cada um que está aqui escutando a gente identificar se ele está no caminho da energia crônica, ou que é o caminho, né, de expansão aqui, é o caminho dos elétrons, dessa troca energética, se ele está ganhando energia, se ele está nesse caminho, ou se ele está no caminho da perda. Porque
No final do dia, pessoal, é muito fácil, é muito simples. Qualquer um consegue aqui, ó, comigo. Ou são duas opções que existem. Ou você vai ganhar energia, ou você vai perder energia com tudo que você interagir, com tudo que você pensar, com tudo que você falar. No final do dia, né, a gente recebe todo dia de manhã. Você acorda para um novo dia, você é esse canal, né? O que a gente é aqui? A gente é um canal dessa energia divina, maravilhosa, que vai vir e você vai ter essa energia plena. Você vai receber isso todo dia, enquanto você estiver vivo aqui. E aí? Para onde está indo essa tua energia? É aí que você começa a perceber se você está indo no sentido de energia crônica ou não. Aonde está indo essa energia vital que você recebe? Você tá conseguindo investir em você? Está conseguindo fazer essa energia render? Está conseguindo, né, cumprir tua parte aqui? Está conseguindo, né, expandir essa energia? Ou você está escolhendo ficar ali, né, sofrendo por alguma coisa que você se prendeu? Então, onde que estão as suas escolhas, né, no seu momento, no seu dia a dia? É aí que você começa a identificar. Não é essa coisa de saúde. A última coisa, não adianta eu me preocupar com o que eu como, né, se eu estou comendo orgânico ou não, sem antes eu me preocupar, né, como que é o meu relacionamento com a natureza mesmo, com a minha natureza divina. Eu me amo, tenho compaixão comigo mesmo. Começa tudo com isso, né? Como eu estou honrando minha natureza, estou indo ver o sol, estou tendo contato com a natureza, ou eu moro num prédio, acordo, vou direto para o meu escritório, saio do escritório, volto para o meu prédio de novo, às 8 horas da noite, luz azul, luz artificial o tempo inteiro. Né? Então, é isso, falta um pouquinho, sim, a gente trazer essa simplicidade de simplesmente, poxa vida, há 150 anos atrás nem luz tinha. A gente levou milhões de anos para estar aqui em contato com a luz da natureza. Renato, simplesmente a luz comanda tudo o que acontece no corpo humano, é simples assim. Então, você acha que aconteceu o quê? A gente se distanciar da luz da natureza para ir para um cubículo com luz artificial e com tudo que a gente vivencia hoje. Então, disrupcionou todo o nosso sistema. E essa é a causa real de vários sinais que a gente está dando. Né? Isso não é só num nível físico de magro ou gordo, mas é num nível disso de processamento de pensamentos, de emoções, de tudo. Né? Nós estamos o tempo inteiro processando tudo o que acontece, toda a informação que chega. E isso acaba, né, nos dois caminhos sempre. As pessoas, infelizmente, hoje estão perdendo mais energia do que estão mantendo, digamos assim, porque a gente recebe essa energia. Né? Então é isso, o saldo acaba sendo negativo, e aí é esse o sinal que eu estou indo para a energia crônica, né? Como que eu vivo o meu dia. Adorei, Ivan. Que super, super, super. Vocês estão muito sincrônicos, hein? Vocês estão muito complementares. Muito bonito essa energia de vocês. Uma das coisas que eu gosto muito de observar, e eu levanto muito a bandeira, isso tem muito a ver com a minha história também, quando eu me percebi uma pessoa sensível. Quando eu me percebi e aceitei que eu sou um ser humano sensível. E no fundo, eu acredito que todos nós somos seres extremamente sensíveis, assim, num nível gigantesco. E eu acredito muito nessa volta à sensibilidade, nessa volta a percebermos que somos esses seres sensíveis. E uma das coisas que eu comecei a honrar e agir foi a minha sensibilidade em relação à luz. Né? Então, por exemplo, chega às 7 horas da noite, 8 horas da noite, as luzes brancas e frias, que são as que me causam asco, me causam... Parece que tá machucando a minha pele. Eu entro num ambiente de noite e tá com luz branca, acesa, eu me sinto machucado, eu sinto que meu corpo tá retraindo, né? Eu comecei a perceber isso e comecei a botar, de repente, luzes quentes, luzes mais de abajur, luzes indiretas, né? Que não são tão evidentes, assim. E isso foi muito interessante porque, por exemplo, eu percebi isso muito no meu relacionamento com a Nádia. Ela vinha de uma casa em que era tudo luz branca, tipo de escritório em todos os lugares da casa.
Aí chegava no final do dia, aquilo me machucava de jeito, amorzinho, pelo amor de Deus, vamos desligar isso, vamos botar luzes assim diretas. E hoje ela entrou no jogo, né? Então a gente só utiliza dessas luzes. E aí quando eu tô, por exemplo, recebo pessoas em casa, daí dá 7 horas da noite, 8 horas, eu desligo as luzes, ou então eu tô na casa de alguém e falo, vamos desligar as luzes, agora vamos acender só os abajures, e as pessoas falam assim, nossa, ficou muito mais gostoso, ficou muito mais aconchegante, obrigado, né? Então é começar a perceber esses sinais, né? Que o nosso próprio corpo fala, o nosso próprio ser tem essa sensibilidade do que é certo, do que é bom, do que é natural, mas a gente, de certa forma, a gente não dá nem tempo de se perceber, de se sentir, né? Porque tá o tempo todo querendo voltar ao vício da dor, voltar ao vício do Instagram, voltar ao vício das redes sociais, querer estímulo ao tempo todo. Tem uma frase que eu acho o máximo de um dos... Eu já falei isso algumas vezes aqui na Sexta Filosofal, mas vou repetir de novo. É um super autor, é o Neil Gaiman, né? Ele é um super autor incrível, de vários livros incríveis, de séries também. Ele fala o seguinte, que para ele escrever uma puta obra, para ele escrever um puta livro, ele precisa se permitir sentir tédio. Ele precisa se sentir, assim, mal, ele precisa se sentir entediado, e as pessoas não se permitem mais esse tédio para poder brotar esse Deus interior que existe dentro delas, né? Para poder brotar e ficar evidente a missão delas nesse mundo, ou só o servir, né? Do aqui e agora. Então, fica o convite, né? Vamos nos permitir mais o tédio, vamos nos permitir mais essa sensibilidade. Sim. Não, essa questão do tédio e de hoje em dia, como a Vá estava falando sobre essa menina, né? A menina que veio aqui, a gente trouxe ela da Suíça para ajudar com a Moana durante a nossa viagem e como foi uma experiência muito louca, porque ela tem 18 anos, né? E a gente já sabia sobre isso, mas a gente conseguiu ver na prática como as pessoas hoje em dia estão controladas pela tecnologia. Como a gente pensa que não é, mas a gente é. A gente acha falsamente, não, eu não sou controlado. Faz uma experiência, tira o seu celular por 3 dias, ou um dia, que seja, e vê como é que você vai se sentir. Vê se você vai ter alguma coceirinha, se você vai se sentir, ou vai se sentir 100% bem. A gente faz isso, a primeira coisa que a gente faz dentro do processo, na questão da saúde, é passar pelo que a gente chama do desafio da cafeína. Né? A gente faz esse desafio de 14 dias sem cafeína. E é impressionante, né? Como muitas pessoas são controladas pela cafeína, sem mesmo perceber. Elas acham, não, eu não tenho problema nenhum. Mas quando elas passam pelo processo de simplesmente eliminar a cafeína nos primeiros 3 dias, muitas delas só, meu Deus, eu tô tendo dor de cabeça, eu quero morrer, eu tô me sentindo, eu preciso do meu café, eu não consigo viver assim. E passa 3 dias, 4 dias, existem algumas estratégias para diminuir o efeito, mas é simplesmente um processo normal de desintoxicação do ser humano que vai chegar num ponto de equilíbrio e você vai se sentir bem. 14 dias você já está super bem com o café e depois você pode testar o café, se vai te fazer bem. Enfim, mas voltando para essa questão, né, da tecnologia, como a gente está sendo controlada. E é a luz azul. A luz azul, para quem não sabe, ela é patenteada, a dona tem uma patente. Quem que é o dono? Facebook e Google são donos da patente da luz azul. Então, vocês acham que eles não sabem que a luz azul abaixa a dopamina do ser humano e, por consequência, aumenta o vício em relação ao celular? É óbvio que eles sabem. Você acha que o Facebook, o Instagram, todas essas mídias, eles não têm vários estudos, mostrando que quando a notificação aperta lá, aparece o sinalzinho de notificação ligado e tudo mais, você acha que, vocês não sabem que o ser humano, opa, eu vou ficar com essa notificação na minha cabeça? Não, eu vou lá ver, vou conferir, o que foi? Será que alguém curtiu a minha foto? Será que alguém mandou alguma mensagem? O que é? Eu tenho que saber. E aí, você fica lá sendo controlado constantemente por essa tecnologia, vira esse loop vicioso dentro do aparelho, né, dentro do celular ali. Então a gente tem que começar a questionar um pouquinho. E a gente recebeu uma mensagem um mês atrás: vocês são hipócritas, como é que vocês podem falar mal da tecnologia? Vocês é o ganha-pão de vocês só conseguem falar o trabalho porque, né, vocês usam a tecnologia. E a gente falou, não, sim, a gente usa a tecnologia, com certeza, mas a gente precisa saber usar a tecnologia. E é isso que a gente quer passar um pouquinho aqui, uma dos nossos, dentro do projeto, a missão, é ensinar isso, como que a gente usa a tecnologia hoje em dia de uma maneira saudável, de uma maneira segura, sem nos prejudicar.
Porque é possível sim, é possível usar a tecnologia para se educar, para crescer, para se comunicar. A gente está fazendo aqui nesse exato momento, a gente está usando a tecnologia, né? A gente não poderia estar fazendo isso agora se não tivesse essa tecnologia. Então a gente é muito grato à tecnologia. A gente não está falando aqui que você precisa ir morar no meio da floresta sem nada. Não, a gente só o que a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter uma visão, dar um passinho atrás, se conectar com as nossas origens e aprender a usar a tecnologia de uma maneira saudável, simples assim. Usar Você a não tecnologia, não ser usado por ela, é isso? é a mesma coisa, exatamente. A mesma coisa que a gente estava falando sobre o café. Você é controlado pela cafeína ou a cafeína, né? Você controla a cafeína ou a cafeína te controla? Ah, como que eu sei? Fica 3 dias sem café e você vai ter a resposta. Se você está 100%, não teve nenhum problema, não teve nada de diferente na sua rotina, provavelmente a cafeína não está te fazendo mal. Agora, se você teve algum processo ali que sofreu dor de cabeça, sofreu um processo de falta de energia, sofreu alguma coisa, teve, né, algum sintoma negativo, digamos assim, você está sendo controlado pela cafeína. Então, a mesma coisa. Eu acho que essa questão da tecnologia, hoje em dia, ela é 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais importante do que a gente ficar falando aqui se você deve comer carne ou não, se você come, sabe, o tipo de dieta que você segue. Isso aí se torna quase que irrelevante, para ser sincero com você, hoje em dia. Porque esses 3 fatores da vida vêm antes de qualquer alimentação. Você precisa entender que água, luz e magnetismo é a base da vida. E se você não honra esse fato, você não está honrando a vida. Tá? Então, enfim, eu sou apaixonado hoje em dia por esses 3 tópicos. Eu acho que isso é crucial para todo ser humano hoje em dia no século XXI. Bom, é isso, né? E assim também tem isso tem essa parte. A gente trabalha muito no projeto com essas leis. Simplesmente são leis da natureza e, claro, tem a lei da nossa natureza também, a lei número 1, que é essa de amor próprio, né? De tudo, o universo, esse verso único é o amor, Deus é amor, amor é vida, e aí por aí vai, e é esse processo da gente desenvolver esse auto-amor, né? É um processo eterno que se junta com a água, com a luz e com o magnetismo. O que a gente tem percebido, Rê, e que é isso que é a nossa missão, eu acho, que é integrar. Porque yoga faz bem, reiki faz bem, cristais fazem bem, óleos essenciais fazem bem. Só que adianta eu ter tudo isso e não ter água e luz e magnetismo? A resposta é não, não adianta. E é isso que a gente tem visto que está faltando. Está faltando um link aí, de unir, simplesmente integrar. E é esse o processo que na mentoria a gente faz, a gente acaba tendo tempo suficiente para a pessoa entender que é integrado. E entender que cada um vai ter um ponto, né, diante da sua história aqui, vai ter um ponto que desenvolveu mais que outro, mas que todos nós precisamos buscar o equilíbrio nesses vários fatores e que simplesmente, Rê, o que aconteceu? Né? É mais simples do que a gente complica, mas é mais simples. A gente tinha um sistema e houve um upgrade. Mudou o sistema. Estamos aqui num novo sistema energético. Nesse novo sistema, todos nós aqui vamos ter que passar por uma atualização do sistema. Simples assim. Já estamos nesse sistema novo. E quem não quiser se atualizar, é uma escolha. É uma escolha. Né? É uma escolha. Agora, para continuar seguindo a evolução do sistema, você precisa se atualizar? A resposta é sim. Então, vai ficar, essa seleção natural, né, hoje em dia, não é o mais forte, é o mais flexível que vai sobreviver. É quem mais busca entende que essa flexibilidade energética que você vai buscar o tempo inteiro, né, voltar para o centro em vários setores. Então é isso, né? Através do conhecimento, a gente acredita que as pessoas vão ter a capacidade de identificar que, poxa, antes era comida e exercício que eu tinha que prestar atenção. Hoje em dia, meu Deus do céu, não. Hoje em dia vai muito, muito, muito além. Por quê? Porque atualizou o sistema, porque
precisamos, né? Mudou, simplesmente mudou, é simples assim, né? Então, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior, simplesmente tem a necessidade de viver a nossa natureza, né? E respeitar essas leis como elas são, que a gente precisa para funcionar a nível de ganhar ou perder energia. E volta para a simplicidade, né? São só essas duas opções. Na verdade, sempre foi assim, né? A Vá falou que é nova realidade, e sempre foi assim, mas o que aconteceu foi o seguinte, Rê, com o passar dos anos, desde 1860, quando foi inventada a eletricidade, aconteceu que a gente mudou, teve esse shift, né? Essa mudança de estilo de vida por questões da sociedade em geral. Então, a gente mudou o nosso estilo de vida e se tornou essa questão de água, de luz e magnetismo que a gente está falando aqui, se tornou difícil de ser botado em prática por questões da maneira como o ser humano vive hoje em dia. Né? Antigamente, pergunta para sua avó como é que, né, geralmente nossos avós, como é que eles viviam antigamente, porque né, eles tinham mas ainda essa eletricidade, mas era muito menos, tecnologia, celular nem existia e tudo mais. Então, já era natural, já era o status quo, já era a maneira como o ser humano fazia o seu dia a dia por questões práticas da sociedade. Já era a nossa maneira como a gente vivia. E hoje em dia mudou muito por questões, né, da tecnologia, de como que as pessoas trabalham, dessa domesticação do ser humano. Acabou que fica mais desafiador de implementar essas mesmas leis que regem o planeta Terra desde o início, né, da existência aqui da vida. Então eu acho que é mais uma questão de mudança do estilo de vida que levou ter esses desafios maiores, sabe? De botar isso na prática, de a gente trazer essa consciência novamente pra gente, de você botar o seu celular para despertar, né? Pra você chegar, não, 5 horas deu, eu vou lá pra cachoeira, eu tenho essa consciência que eu preciso disso nesse momento, então eu acho que a gente precisa só trazer essa consciência pro nosso dia a dia, e não é difícil, pessoal, não é difícil você fazer uma escolha entre ficar dentro da cozinha ou abrir a janela para a luz entrar, para você dar um passinho extra e botar o pé no chão, sabe? Não são ações difíceis, elas simplesmente têm que se tornar uma prática, um hábito, e claro que todo hábito requer um pouquinho de tempo e prática. É como andar de carro. Tempo, prática, disciplina, confrontar a si mesmo, né? Confrontar o si mesmo que vibra no medo, né? Porque o si mesmo que vibra no amor é óbvio a escolha. E eu me sensibilizei muito, acho que sempre que eu tô com a Van, ela fala disso, eu acho muito bonito, do verso único, né, do universo, que é o amor. E pra mim é o único ensinamento que importa, do tipo, e mesmo tudo isso que a gente tá fazendo, né, não é do tipo, ai meu Deus, eu preciso trocar a forma como eu me conecto, preciso ajustar aqui os roteadores Wi-Fi da minha casa, preciso botar o pé no chão. Não é o preciso, não é o tem que, é um caminho natural que vem por você se conectar com essa força do amor, porque não é pra ser uma coisa forçada, não é para ser uma coisa dolorosa, é para ser uma coisa natural, espontânea, que vem da sua própria sensibilidade, que vem de um chamado que vai além do intelecto para você se reconectar com o verso único, né? Aí fica tudo mais fácil, todo mundo é mais tranquilo e a vida tem muito mais fluidez, né? E as soluções vão se apresentando a você de forma tranquila, generosa, né? Como uma conversa super elucidativa que a gente teve hoje, de encontrar pessoas que vibram nessa mesma frequência, de encontrar pessoas que fazem parte dessa tribo. Então, é isso. Tem uma coisa aqui, né, que quando você foi falando, a gente tem um programa agora de continuação da mentoria e eu hoje de manhã estava escrevendo umas outras coisas, né, e você falou agora desse universo e eu tenho uma dica aqui para quem está escutando a gente, né, para quem quer e começar a trabalhar nesse caminho, e é uma dica muito simples, porque quando a gente pensa nessa realidade do universo, desse verso único do amor, né, a gente tem uma outra realidade, que a única coisa errada que existe, que essa frase eu também falo sempre, Rê, que a única coisa errada que existe é a nossa percepção de que existe algo errado. Né? O universo é altamente estruturado, organizado, existem leis que regem isso. Né? Quem somos nós aqui para escolher se a minha realidade que eu vivo me pertence ou não, se eu aceito o que é ou não?
né? Então, às vezes a gente se comporta como essa criança tirana, achando que a gente pode julgar e não, eu não quero isso, eu quero só isso, é só o que eu quero para mim, quando eu quero, né? Então, tudo começa, a chave desses nossos conflitos começa com essa não aceitação do que é um presente, do que é a nossa vida, do que é esse momento. Então, esse conflito começa quando a gente começa a enxergar coisas que não com os óculos da apreciação, sabe? Quando eu não consigo perceber essa minha realidade como perfeita, né? Ou seja, então, uma dica prática, vejam dificuldades como oportunidades. A partir do momento agora que quem está aqui, né, faz esse exercício amanhã, brinca um pouquinho aí, começou a vir uns pepinos, as dificuldades, os incômodos na sua vida, comece a entender que, na verdade, isso é só sua percepção, que está precisando de um ajuste de foco quântico aqui. É só um ajuste do foco, é simples. Você vai olhar problema, você vai olhar dificuldade, você vai olhar incômodo, não como um incômodo, como algo negativo, mas como uma oportunidade de você crescer, de criar compaixão, de ganhar energia. Então, atrás daquele problema, não é um problema ali, tem um presente para você ali. Então, se você só mudar esse foco, começar a buscar esse presente, né? Essas oportunidades na sua vida, você vai ver que você tem muitas oportunidades nesse momento para crescer, para se desenvolver. Então, comece a buscá-las, muda a maneira como a gente interage com as coisas, né? Se você mudar só essa mudançazinha do foco, você já vai começar a perceber, né, que você vai começar a prestar mais atenção no que você precisa. Poxa, deixa eu pegar lá um pouquinho mais de luz, deixa eu beber minha água mais devagar, deixa eu cuidar de mim. Né, a gente começa a sentir essa vontade de cuidar da gente quando a gente trabalha essa presença, essa aceitação, né, se colocar no lugar aqui da gente, né, dentro desse universo, como parte disso tudo, e sabendo que, né, tô aqui para aprender, para aprender a enxergar essa perfeição em tudo. Tô aqui, né, como alma, para achar um lugar bom para tudo que eu passar aqui, eu vou ter um lugarzinho bom dentro da minha alma. É meio que essa a nossa missão. Tudo pode ser ruim, pode ser bom, na alma vai ter sempre um lugarzinho para aquilo. Então, esse o processo da gente integrar os nossos fragmentos e se reconstruir como ser, como todo, né? Então, é isso, né? Acho que esse é o exercício de todo mundo aqui. Eu acho que ajuda, né, a gente a começar a criar esse caminho, a começar a criar essas experiências, a começar a ter coragem de segui-las, né, por aí. Incrível. Pessoal, para a gente ir para os finalmente da nossa entrevista, eu queria muito saber o que está presente no universo de vocês nesses últimos tempos, últimos dias, últimas semanas. O que tem permeado? O que tem nutrido vocês filosoficamente, espiritualmente? Algum livro, alguma ideia que vocês estão pensando, lapidando, alguma coisa, algum hábito? Alguma coisa na vida familiar? O que está mais presente? Pode ser cada um falar um pouquinho aí. E se for alguma coisa, algum livro, por exemplo, indicar, claro. Cara, nesse momento, o que está mais presente para mim é o que a Vá estava falando dessa coisa de desafios novos e de encarar esses desafios e ver como, né, um aprendizado. Porque a gente acabou, faz uma semana, basicamente uma semana e 2 dias, que a gente saiu de uma casa e foi morar num trailer. E aí, esse trailer é uma casa, mas tem as suas particularidades, e principalmente em relação ao carro, né? Então, a gente tem um trailer e tem um carro, que é uma picape grande, né? Que eu nunca tive um carro desse tamanho, e aí tem que aprender sobre o carro, e eu sempre fui uma pessoa que nunca tive paixão por carro, nunca me identifiquei com carro, nunca tive um carro, na verdade, até agora,
né? Eu morei 5 meses em San Diego, eu tive um carro lá por 5 meses porque eu precisava. Depois eu voltei para Nova York. Em Nova York eu nunca tive carro porque não precisava. No Brasil só os carros do meu pai. E agora a gente teve um carro para levar a Moana para a escolinha quando a gente voltou para Miami. E agora então é a primeira vez assim, digamos que a gente comprou, eu comprei um carro e agora tem esse carro gigante aqui do lado. E a gente tem que descobrir como é que bota ele no trailer. Várias novidades, coisas que e a gente vai estar na estrada, então tem que, é algo sério, né? Não é algo que pode, não é uma brincadeirinha, porque a gente tem que ter essa segurança 100% que tá tudo conectado e é tudo muito novo. Então, nesse momento que eu tô, pra mim, é esse aprendizado, sabe? Da experiência do trailer, de ler o manual do trailer, ver vídeos sobre o trailer, de a gente ir lá falar com as pessoas que vão ajudar a gente a conectar tudo isso. A gente trocou o gás nesse domingo, então eu aprendi a trocar o gás do trailer, sabe? Essas coisas que para algumas pessoas já é algo tão simples, mas para mim nunca foi, eu nunca, né, cresci com essas coisas práticas de casa, de carro, nunca fui apegado. O meu pai sempre fazia tudo pra gente nessa questão, então eu nunca aprendi. Então agora eu tô tendo que aprender essa questão né, do trailer. Então para mim é isso que tá no meu radar agora, é mais essa questão da nova vida no trailer, de aprendizado e encarar esse desafio. E isso, né, eu devo muita crédito aqui a Vá, né, que eu sou muito mais bate uma ansiedade, bate um estresse, digamos assim, em relação a tudo isso, e a Vá tá sempre muito mais tranquila e fala, não, vamos encarar de boa e tal, vamos lá, vamos aprender, e cada dia vai passando, a gente vai melhorando, e quando a gente vê, a gente já aprendeu, e né, a gente vai melhorando aos pouquinhos, então fica tranquilo. Então é isso que tá no meu presente nesse momento. Que delícia, que mudança, hein? Parabéns, gente. Eu acho que meu momento presente tem sido trabalhar para manter o centro, para entender que é só isso que eu tenho que fazer aqui. Eu não controlo o que vai acontecer, mas eu controlo a maneira como eu reajo ao que me acontece. E eu vi que quanto mais eu mantenho o centro e mantenho esse meu sentimento de paz, mesmo surgindo, seja qual o sentimento que for, que a gente está falando aqui de dor, de sofrimento, qualquer outra coisa que saia, eu encaro, eu me jogo, mas eu tento identificar, porque não tem como a gente transformar, pessoal, o que a gente não identifica. Não tem como eu transformar o que eu não tenho consciência. Então, isso que a gente aprende, essa fuga, né? Essa fuga de medo, fuga de pessoas, fuga de situações que eu não quero, né? Simplesmente, tudo isso que a gente falou, quando eu aceito que é isso, faz parte da minha história. Eu estou aqui para viver a história da Vanessa, né? Dentro de bilhões de histórias que estão rolando aqui ao mesmo tempo. Eu vim aqui para viver a minha e é isso. Não tenho mais obrigação do que fazer o meu melhor possível para viver essa minha função dentro do todo, não para viver só para mim, né? A felicidade, eu vejo hoje que a minha felicidade é estar aqui contribuindo, né? E é isso que me faz feliz. Então, essa busca desse centro tem sido o meu trabalho nesse momento presente, justamente por sentir que a gente tem que passar por uma fase, né, de atribulada até que a gente retome o equilíbrio, né? Faz parte. O caos precede a transformação. Então, isso são ciclos da vida. Uma vez que a gente entende que é só um ciclo e que vai passar, né? A tempestade vai vir, mas eu já estou ali focando na bonança. O que eu vou fazer quando a tempestade passar? Então, é isso, né? Que a gente tem conseguido seguir, achar esse equilíbrio. Eu tenho visto que aconteça o que acontecer comigo, com o Bruno, a mensagem é sempre para mim. É isso que eu tenho percebido também. Eu tenho percebido quanto situações, pessoas, coisas que me acontecem são mensagens para mim mesma, para eu trabalhar, né? E se eu vejo aí desafios, incômodos, eu sei que são oportunidades. Então, daí hoje em dia, eu tenho esse tesão, né? De que venha, nossa, não imaginava que isso fosse acontecer agora. Você tem uma frase linda que é dançar com o caos. Né? Hoje em dia eu danço esplendidamente, sou campeã de dança com caos. Né? Danço com ele, adoro dançar e me jogo no caos. E quanto mais eu me jogo, né, com a certeza de que eu
tô ali vivendo o meu melhor, não tem outra possibilidade. É isso que eu busco a todo momento. Essa integridade é comigo, não é com ninguém, é comigo. Né? Então, eu tô ali o tempo inteiro. Então, é isso. É isso. Não tenho mais do que fazer do que estar presente e viver, né, as situações como elas se apresentarem da melhor maneira possível. Então, esse tem sido o meu trabalho, né? Me manter aqui e abraçar a vida para que ela me abrace de volta e aí eu consigo ir aumentando esse abraço por onde a gente passar. Essa é a nossa missão atual, né? É espalhar o vírus da saúde. Essa vai ser a brincadeira, né? Eu gosto de brincar com essa coisa. Hoje em dia, problemas crônicos são o maior problema da humanidade. Por que chama Projeto Energia Crônica, né? Porque existe o outro lado da moeda. A gente está aqui vivendo um momento de um vírus que pode ser fatal, só que a gente vai estar aqui espalhando o vírus da saúde. E me veio outro dia, né? Quer falar o nome? Quer falar? Me veio outro dia, Renata. Aliás, eu veio o desenho, né? Acordei de madrugada desenhando. O Renato gosta de desenhar também. Me veio um sketch de madrugada, né? Desenhei e aí escrevi isso, né? Espalhando o vírus da saúde. Aí escrevi Lovid 22. Eu acho que esse é o antagonismo, né, do Covid, é o Lovid. É o Lovid, não tem outro, não tem como. Não tem como a gente reverter todo esse processo, né? Tudo isso que aconteceu, todo esse upload, toda essa nova atualização que a gente está passando, a gente vai ter que criar dentro desse caos, a gente vai ter que usar, né, a nossa criatividade para criar soluções. Qual vai ser essa solução? Qual a única solução possível? Amor incondicional, amor próprio, Lovid 22, né? E veio isso de madrugada, então é meio por aí, é esse o vírus da saúde, né? Começa com essa integração nossa com a nossa natureza física, mental, espiritual, enfim, unida. É o único caminho, né? é o único caminho, Unida. que a gente possa acreditar mais na saúde do que na doença, porque as pessoas estão malucas, elas estão acreditando cada vez mais na doença e acham que não existe outra solução senão ficar doente, né? Então, adorei. Que a saúde precisa ser criada, né? A gente precisa criar esse caminho e falta disposição, né, para assumir isso, para querer ser livre, para querer ser feliz. Então, quem está escutando a gente aqui, o único compromisso que você tem que ter com você a todo momento é acreditar que é possível ser feliz, é possível ser saudável, é possível eu realizar todos os meus sonhos, é possível. Essa confiança, né? Eu falo isso numa das masterclasses, que a Bíblia fala isso, dizei uma só palavra e serei salvo. Essa palavra é eu confio. Eu confio. Então, confia em você, confia em tudo, né? É isso, é esse o foco. Muda o foco para confiança, muda o foco para aprendizado, muda o foco para oportunidade. E isso daí é isso que você vai atrair. O que acaba acontecendo é que quando a gente escolhe o sofrimento, você não aceita o momento presente, você não aceita a sua realidade. E aí você acaba criando conexões com o não, com a não aceitação. Isso é negativo, isso é perda energética. Se a gente, ao invés disso, se a gente passa para aceitação, essa é a tua libertação. É aceitar, poxa, aceitei, tá? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, para quê? Qual é o aprendizado disso tudo? Integrar isso, né? E isso te liberta. Isso te liberta de todo sofrimento, porque você vai aí aceitar a realidade como ela venha. Não interessa não vou julgar se é bom ou ruim, simplesmente é. E se é minha, eu vou agir da melhor maneira possível. E aí continua, né, nossa jornada diária. Então, eu acho que é isso, esse comprometimento em querer ser feliz, em querer viver a sua vida. É isso, é só isso que você precisa assumir. Né? E aí, a todo momento, você busca isso com toda a oportunidade que você tiver com as suas experiências. Acho que é isso. E para isso é necessário isso que você falou, né? Estar no centro. Porque como a gente pode identificar pensamentos que não nos fazem bem, pensamentos que nos tiram energia se a gente não estiver no centro, né? É o que você falou mais cedo, inclusive aqui agora, que a mente, o estado natural da mente é a dualidade, é o bem e o mal. Então o bem e o mal estão o tempo todo aqui, nos tentando, nos mostrando. Então, por exemplo, hoje mesmo, uma coisa que acabou de acontecer agora, né? Enquanto eu comecei a entrevista com vocês, a Nádia foi na cidade vizinha aqui entregar a remessa de entregas do Melhor Guia do Mundo, que é o nosso produto que a gente vende, né? Toda semana a gente vai na cidade vizinha, porque a gente não tem mais a facilidade de São Paulo de estar do lado. Então ela tem que viajar 1 hora e voltar. Na hora que ela saiu de casa, começou a vir uma nuvenzinha negra, do tipo, ela vai bater o carro, ela vai fazer isso. E eu só observei, eu falei, opa, te vi.
que você quer comigo? Né? Se você não está no centro, se você não está presente para isso, você deixa isso te tomar, isso abre um caminho escuro no seu coração e de repente você está inteiro vibrando naquele pensamento que não é uma verdade, é uma passagem das trevas que já existem nesse instante. Mas por você estar no centro, você pega, você convida isso, você observa e fala, por que você está me mostrando isso? Qual que é seu medo? Né? Integra, aí se você respira esse medo dentro do seu coração com amor, ele se dissolve na hora. E agora, acabei de ouvir a Nádia já falando com os pedreiros aqui na obra que ela já chegou. Daí o coração fala, ô, tá vendo? Esse pensamento era mentira, não bateu o carro porra nenhuma. Né? Fique no centro, fique no aqui e agora, e é só esse o jeito de você transformar e dançar com o caos, é transformar a sombra em luz. Que massa. Top, não tem nem o que falar. Eu tava escutando um podcast ontem falando sobre essa coisa de luz e tudo mais. E aí, explicando sobre luz do sol e luz artificial. E aí tem a Inner Light, né, que é o que a Vá tá falando, né? Então, eu acho que a gente tem que juntar esses dois, né? Juntar tudo, integrar todas essas partes, né? A Inner Light nossa com certeza a parte mais importante, né? Mas às vezes, se a gente tá com esses outros níveis de luz atrapalhando esse processo, a gente não consegue chegar lá, né? A gente fica confuso, não consegue nem pensar direito. E então tem uma ordem, eu acho que uma ordem aí de healing, né? De cura, que a gente precisa respeitar. Muito bom, meus queridos. Foi incrível. Oi, desculpa, pode falar. Não, só para falar disso de luz, né? Nós somos luz. A nossa essência, né? Nós como seres energéticos, a gente gera um campo energético, né? E a partícula essencial desse campo energético, estou falando agora a física, né? São os fótons. Os fótons não têm massa, os fótons são luz pura. É por isso que a nossa vida, como fótons, essa é a nossa essência. A nossa essência é luz, somos seres de luz. Isso é fato comprovado cientificamente hoje. Então, se a nossa essência é luz, como luz, a nossa busca vai ser sempre esse centro, essa coerência. Essa é a nossa busca eterna. E o que vai se apresentar na sua história, na sua existência, você não controla. Então, a tua única missão é você lapidar essa coerência com seja lá o que for que acontecer. Então, é meio que isso, né? A voltar à nossa essência como seres de luz, biofotônicos, bioenergéticos. E o Rei tinha perguntado sobre livro e tudo mais. Eu lembro lá em 2019, na nossa primeira entrevista, eu lembro que eu falei sobre esse livro, né? The Ultimate Key to Happiness, do Robert Scheinfeld. E esse livro continua sendo, eu acho, muito bom para quem gosta de ler. A gente fez o curso dele, né? Um curso faz um ano, que é um curso online. E ele fala, né? O grande takeaway, a mensagem do livro e principalmente do curso é isso, né? Que a gente não é o diretor, o autor do nosso livro e nem ou do nosso filme, né? Quem gosta mais de filme, use filme, né? A metáfora do filme, ou do livro. Você não é lá o autor escrevendo o seu livro. Você é um personagem dentro desse livro que está sendo escrito por algo maior. Daí você pode usar a palavra que você quer, que seja lá o universo, Deus, qualquer coisa, mas a gente acredita, né? Essa foi a mensagem e tem gente que vai concordar, tem gente que não vai, mas eu acho que a gente está vivendo muito dessa maneira hoje em dia, né? A gente entender que a gente é um personagem dentro desse filme que a gente nasceu e todo mundo vai morrer, então a gente é um personagem. E claro, a gente tem eu posso aqui levantar minha mão, eu que levantei a minha mão, mas tem coisa que a gente é co-criador. A gente não é 100% criador da nossa realidade, nós somos co-criador. A gente tem a nossa responsabilidade, mas existe algo maior ditando tudo isso, organizando tudo isso e que dá um sentimento de quase que de alívio ou de liberdade mesmo para você ficar mais tranquilo e entender que você não tem toda essa pressão de fazer tudo certo, que você, não, eu tenho que pensar só pensamentos positivos porque eu vou estar atraindo os meus pensamentos e tudo mais, né, o segredo lá, o filme, o livro do segredo. Então, eu acho que quando a gente consegue, e é um processo, né, é um desafio de entender que nós somos co-criadores e que a gente é lá a gente é o Harry Potter ou sei lá os outros personagens lá do Harry Potter, mas você não é a J.K. Rowling.
escrevendo o livro do Harry Potter. Você é um personagem lá que tá vivendo, tá vivenciando isso. É como se você fosse um ator ali, experienciando. Então aproveite, tipo, você tá aqui nessa cena do seu filme agora, e aproveite essa cena ao máximo, porque amanhã já vai ser uma outra cena que você não vai ter controle total dessa cena. Você vai simplesmente estar lá, vivendo, atuar nessa cena. Então, esse livro é muito top, é um livro simples, o curso dele, eu particularmente amo, né, o trabalho dele. É um trabalho que não é um trabalho, digamos assim, de marketing, digamos, ele não faz muito marketing em torno do trabalho dele, hoje em dia. Então, mas é um trabalho assim que, putz, não sei, cara, não sei como dizer, mas é algo que, sabe, a ficha caiu várias fichas para mim durante esse processo com o curso do Robert Scheinfeld. E, enfim, sensacional. A gente poderia ficar aqui falando por mais tempo, mas eu não sei como é que tá aí o seu tempo sobre tudo isso. Incrível, irmão. Não, tem o tempo, mas... A Moninha, acho que a gente botou a Moninha dentro do trailer lá com os bonequinhos, não, o Lego dela e tudo mais. Ela ganhou um Lego, tem lá um Lego que ela tá montando, mas acho que ela dormiu, ela tá quietinha, deve ter dormido lá no trailer já. Que graça. Muito bom, meus queridos. Eu só tenho a agradecer, porque eu acho que de novo a gente conseguiu entrar nessa ressonância tão gostosa como a gente está sempre junto, né? E deixo o microfone aberto agora para a gente encerrar e vocês darem as mensagens finais, porque foi incrível, como sempre. Sou muito grato por ter vocês, sou muito grato pela tecnologia, né? Como vocês falaram de estar conectando além do tempo e espaço. Eu acho o máximo isso, que a tecnologia traz a mágica para o nosso universo de hoje, de certa forma. Mágica, mas ao mesmo tempo é a mágica usando a mágica primordial, porque ela usa das leis da natureza para poder propiciar isso, né? Esse mergulho além do tempo e espaço. Tá falando com vocês aí na Flórida, né? Que vocês estão. E aqui direto do Rio Grande do Sul, em São Paulo. Do Rio Grande do Sul, no Brasil. Incrível. É muito, 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 muito bom estar aqui, né? E saber que esse ciclo, né, que a gente entrou, foi lindo. A gente tinha se conectado no outro dia, como você falou brevemente, na yoga. Foi incrível, né? Uma pessoa que tinha conheceu você através do nosso podcast, sendo que a gente começou essa jornada de podcast, né, lá no começo com você. Então, é interessante como as coisas vão acontecendo. E uma certeza que eu tenho é que a gente vai estar sempre junto nesse caminho, né? Nesse caminho, nessa missão de viver o amor em primeiro lugar. Essa é a missão de cada um de nós, né? Viver porque eu vi uma vez uma quote assim, eu vou tentar traduzir, que o nosso Criador, né? A gente foi criado, o ser humano, a gente foi criado para ser livre, né? E a gente é livre para quê? Livre para amar e para experienciar o amor. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, para amar e para experienciar o amor, sem achar que tem que fazer mais que isso. Não é mais que isso, é simplesmente você aqui, você está livre para fazer as suas escolhas e você vai poder sempre escolher, né, o amor ou o poder, né, o poder do amor versus o amor pelo poder. Né? Esse é o nosso momento agora, de você estar todo momento da sua existência escolhendo o poder do amor ao invés do amor pelo poder. Né? Então, é isso, é o que você falou, né? Estar presente, estar centrado, estar conectado com você, para viver essa liberdade que é a nossa essência. Né? Então, é isso, a gente vive um momento de busca, né, dessa liberdade, com não coisa de buscar não uma liberdade que seja contra alguma coisa, sabe? Eu vejo muito isso, uma coisa de só para fechar, me veio uma coisa para falar aqui, né, que esses sistemas, né, a gente está mudando um sistema, né, um sistema que eu falei que era feito de um monte de partezinhas. Não existe mais. Agora a realidade é energética. Sistemas que foram criados dentro dessa realidade separada, como as religiões, também não vão existir mais. Por quê? Porque existe um fator tóxico na religião, e que isso é meio um arquétipo, uma energia que todos nós carregamos. Né? Existe um fator tóxico na energia que foi criada a religião, que é essa separação. Separação. Deus é um ser sentado num trono, né? É uma separação, é uma criação de um Deus com lógica humana. Então eu coloco Deus como um juiz sentado num trono separado, né?
separado e como melhor. Perfeito, ele é melhor. Então, isso foi independente da religião, eu não estou discutindo religião, não estou discutindo se é certo ou errado ter religião, mas esse foi o sistema. Esse é o cerne, né, eu estou discutindo aqui é histórico, não é a opinião da Vanessa, tá? Essa foi a base. Então, essa base de separação já não existe mais. Isso mudou uma série de coisas, inclusive o nosso relacionamento com a gente, da gente se culpar, da gente se julgar. Eu estou o tempo inteiro achando que eu estou errado, que eu fiz pior, que o outro não sei o quê. Então, esse arquétipo vem de gerações até agora. Então, a gente não tem controle sobre esses padrões. É como se fosse quase um padrão, um campo eletromagnético que a gente não controla. Existem esses arquétipos, essas coisas que estão enraizadas na cultura aqui, que foi ultrapassada e que agora está sendo desafiada, né, para essas mudanças e tal. Então, uma vez que a gente entende contexto histórico, uma vez que a gente entende a necessidade de água, de luz, de magnetismo, a necessidade de eu estar conectada com a minha natureza, uma vez que eu entendo que a minha natureza é divina também, que eu preciso estar conectada com esse amor, uma vez, né, que a gente entende tudo isso, a gente é livre, porque você simplesmente você simplesmente vive, você simplesmente experiencia. Né? Então, é isso, você observa as suas experiências, é para isso que a gente está aqui como observador, como se fosse, como o Bruno falou, né, numa história de total immersion, que esse mentor fala, é de imersão total. A gente está dentro de um filme que você é o protagonista do seu filme, e é um filme de imersão total, que você vai atuar da melhor maneira possível com as ferramentas que você tem em cena. Esse é o melhor possível que você pode fazer. Não adianta a gente criar uma situação impossível no futuro ou uma situação presa no passado. Não existe. Não existe. Só existe o momento presente. Então, eu acho que é isso. A gente entender o que nos trouxe para esse momento presente. Né? Elevar um pouquinho mais a consciência. Entender que o que nos trouxe até aqui não é ter um trabalho legal, uma posição na sociedade, ter influência sobre pessoas, ter tantos doutorados, não é isso que me trouxe até aqui. Né? Tem algo maior, tem alguma coisa por trás de tudo isso. Então, é por aí. Né? Eu acho que essa liberdade, buscar essa liberdade está dentro da gente, chegou a hora da gente se permitir. Se permitir viver, ter essa coragem de viver a vida, né? E não de se vitimizar de acordo com uma realidade que eu não aceito. Né? Todos os conflitos começam a partir disso, dessa não aceitação da realidade, dessa separação que vem lá de trás. Então, todos esses conceitos hoje estão ultrapassados, somos todos um, fazemos parte dessa, né, conceito de constelação familiar, existe essa alma coletiva, essa energia coletiva que está aqui. Eu estou grudada com o Renato, com o Bruno, eu estou grudada com essa árvore, eu estou grudada com tudo, eu estou grudada com você que está me escutando aqui. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Então, é isso, né? Essa consciência que precisa começar a tomar parte das pessoas na prática, porque na teoria ela já está aí. Não dá pra falar mais depois dessa, hein? Depois dessa, a gente fica por aqui. Tem que absorver, tem que ter uns tempinhos agora só pra observar o silêncio e o poder dessa mensagem. Que, poxa. Exato, eu não tenho muito pra falar depois dessa, vai simplesmente te agradecer mais uma vez, né? Como eu te falei no comecinho do nosso bate-papo, eu não sei aonde o projeto estaria hoje sem você. Né? E foi algo totalmente, como eu estava falando, não foi algo planejado, não foi algo, né? Simplesmente aconteceu lá, o escritor da nossa história, planejou aquilo e aconteceu na semana, foi simplesmente... Eu já diria que é uma lei universal. Nós vivemos um universo colaborativo. A partir do momento que você colabora fazendo o seu papel no universo, ele retribui colaborando com você e dando abundância, que é o que a gente falou já lá atrás, Renato, o flow é fácil. Eu concordo que o Renato fez parte do flow, porque a gente se jogou, a gente falou para o universo.
Se tiver 3 pessoas nessa mentoria, não estou nem aí. Vamos pôr ela no papel, vamos fazer acontecer, vamos criar esse sistema de uma vez por todas. E aí surgiu o Renato, né? Então, a regra aqui para todo mundo que a gente fez, a gente se jogou, a gente confiou, se jogou no abismo. Não existe outra maneira, pessoal, não existe outra maneira sem ser se jogar no abismo do desconhecido, da coragem. Não tem como ser de outra maneira, né? E o Renato, acho que foi a prova concreta de que, né, a gente finalmente surrender, finalmente se largou ao nosso destino de servir, e aí o resto aconteceu. É isso. Ponto e acabou. É isso. É o estar a serviço, né, desse algo maior. Muito bom, meus queridos. Como é que o pessoal pode saber mais do trabalho de vocês? Onde é mais fácil deles encontrarem? Como vocês preferem que o pessoal chegue até vocês e interaja? Conta aí. Sim, cara, hoje em dia a gente tem bastante coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente achou um sistema muito, muito bom pra gente, que funciona, a gente, né, de estar divulgando, de estar compartilhando conhecimento com as pessoas. Mas é tudo Projeto Energia Crônica, né? O nosso site é www.projetoenergiacronica.com, não tem não é .com.br, é só .com. Instagram, mesma coisa, Projeto Energia Crônica. Facebook, a gente tem um grupo chamado Tribo do PEC, até a gente está, nesse momento, né, transmitindo lá dentro do grupo do Tribo do PEC, que é dentro do Facebook, né? É um grupo onde a gente sempre faz os nossos conteúdos ao vivo, né? Eu estava falando aqui que a gente descobriu esse sistema, a gente gosta muito mais de fazer tudo ao vivo, então a gente sempre, geralmente quarta-feira a gente tem um conteúdo, às vezes é uma entrevista, às vezes é um papo reto, às vezes é uma dica rápida, às vezes é uma masterclass, às vezes é uma receita, então a gente tem vários tipos de conteúdo que a gente traz sempre na quarta-feira ao vivo para as pessoas dentro da Tribo do PEC, e depois isso vai para o nosso canal do YouTube, vai para o nosso podcast, e a gente tem um grupo no Telegram também, onde a gente manda alguns áudios ali. Eu gosto de mandar bastante áudio. Tô falando, a Val fala, Vaz, tem que participar mais do grupo do Telegram, só eu que fico dando conteúdo lá. Então a gente tem um grupo do nosso Telegram. E é isso, tudo é Projeto Energia Crônica. E é isso, meus queridos. Quem quiser mais, né, tem mais de 220 episódios, desde lá de fevereiro de 2019, tem mais de 220 episódios no canal. Então tem bastante conteúdo, né? A nossa paixão é conteúdo, é conhecimento, é compartilhar, como a gente falou no início do nosso bate-papo. A gente está sempre aprendendo, sempre estudando, a gente tem acesso a vários mentores que sabem, né, que estão 10 mil anos-luz na nossa frente, então a gente é apenas um transmissor aqui, a gente pega esse canal e a gente passa adiante para as pessoas. A gente integra, nossa missão é integrar isso, né? A Vá tem o papel dela dentro do projeto, desse ponto de vista mais da energia, dessa parte emocional. O meu papel é na parte mais prática, então a gente junta tudo isso e aí a gente consegue, né, ajudar as pessoas de uma maneira bem legal. Massa, meus irmãos. Então, ficamos por aqui. Obrigado de coração, tô super cheio de energia. Tenho certeza que esse foi um papo que me trouxe energia, me trouxe bem-estar, me fez me conectar com essa realidade que eu sou um ser divino. Sempre bom estar com vocês. E contem sempre comigo. Obrigado. Foi uma alegria. Gratidão mais uma vez, né? Como eu te falei aqui, mais uma vez te agradeço demais. E estamos sempre, né, disponível aqui para sua tribo. Hoje em dia, Sexta Filosofal, né? Lá quando a gente falou a primeira vez, Hack Life. Várias transições aí na sua vida também, então é muito, muito bom, muito legal, né, tá vendo a tua evolução. O seu podcast é o único que eu escuto em português, né? Eu escuto muitos podcasts, mas em português eu só escuto um, e o do Renato é o único, né, que eu sempre estou escutando, e tem... Volta e meia, eu volto em episódios lá atrás, e eu até te mandei uma mensagem outro dia, né, daquele episódio que foi muito legal mesmo. Eu não lembro o nome do Kaique, né? O Kaique, que não é o nome dele. Não é o nome dele. Lá de São Paulo. Foi um episódio assim que eu achei muito top. E então eu tô sempre curtindo aí o teu trabalho e esperando pelo livro, né? Quando virar, né? Sem datas, vamos esperar aí pelo livro. Obrigado. Então, tamo junto, irmão. Eu quero só te agradecer. É uma missão linda, né? Que eu vejo você como um grande integrador, e isso faz parte dessa nova realidade. Vivemos uma nova realidade, isso se encaixa, isso combina,
né, com essa realidade nossa de energética integrada, né? Então você tem um grande papel como integrador. E eu acho que é isso, eu acho que é por aí, essa necessidade do momento, né? Isso eu acho que o nosso trabalho tem crescido porque a gente oferece um trabalho que é necessário, que é essa integração de tudo que a gente é, essa integração, né, dessas leis, não só físicas, mas espirituais, mentais, né? Essa integração com amor. Né? Então é isso, e você é parte disso tudo, é parte desse novo sistema que a gente está aí junto implementando. Então recrutamos a todos que estão aqui escutando esse podcast para serem vocês. Né? Se dediquem a vocês, se dediquem a essa experiência maravilhosa que é se descobrir. Né? Venham com a gente está aqui, tem bastante conteúdo do Renato, da gente. A gente está aqui, né, nessa missão de servir para que vocês encontrem a sua energia crônica, para que vocês encontrem o seu caminho, o seu potencial. Então vamos que vamos, estamos juntos, gratidão imensa sempre. Seguimos, meus queridos. Um beijo. Obrigado. E vou deixar para quem quiser, né, todo mundo que depois, quando lançar esse episódio, deve lançar no final de janeiro, tá? Mas para quem quiser depois, todos os links de referência de como seguir o Bruno e a Vanessa, grupo do Facebook, Instagram, todas as mídias vão estar lá referenciadas, inclusive o livro que o Bruno falou do Ultimate Key to Happiness, beleza? Beijo, meus queridos. Beijo pra Moaninha. Sempre uma alegria.